Aquilo que as pessoas veem é reflexo daquilo que nós somos por dentro. As pessoas enxergam nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de falar, no nosso jeito de fazer as coisas, o que nós somos por dentro. Por isso, a minha preocupação com esse curso foi começar falando daquilo que é interior, para nesse momento, para nessa sessão, nós chegarmos naquilo que é exterior, naquilo que as pessoas estão vendo. Começamos a organizar de dentro para fora e chegamos, enfim, ao corpo, chegamos, enfim, à mesa organizada, chegamos, enfim, à agenda organizada, mas primeiro de tudo, nós vamos falar sobre tempo. Muita gente me pergunta como é que eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Eu já ouvi vários amigos meus me perguntando: Ariane, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Alguns meses atrás, eu estava escrevendo 2 monografias, eu estava dirigindo um musical, eu estava fazendo a direção de arte de um curta-metragem, eu estava dando aula de dança em 2 estúdios, estava gravando vídeos para o meu canal no YouTube, e estava ainda cuidando da minha casa, cuidando do meu marido. E as pessoas me perguntavam: como é que você consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo? A resposta é simples: eu não faço tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um tempo específico para cada coisa. O meu dia tem 24 horas como o dia de todo mundo. A questão é organização. Eu organizo o meu tempo. Eu consigo fazer tantas coisas que parecem serem feitas ao mesmo tempo porque eu organizo o meu tempo. Eu tenho uma planilha, eu tenho uma agenda organizada que me diz qual tempo eu tenho para qual tarefa em qual dia da semana. As pessoas enxergavam o tudo. As pessoas viam uma hora postando no YouTube, outra hora postando monografia, outra hora uma postagem de uma aula minha. Cada hora as pessoas viam posts meus ou me viam fazendo um monte de coisa. Mas eu não estava fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso é muito simples. Eu tinha um tempo determinado para cada coisa. Eu tinha o tempo de uma monografia, o tempo para trabalhar a outra monografia. Eu tinha o tempo que eu me dedicava ao YouTube. Eu tinha o tempo em que eu me dedicava a preparar as aulas para os estúdios de dança. Eu tinha um tempo para cada coisa. E quando eu estava envolvida com aquilo, quando eu estava envolvida com a monografia, por exemplo, com uma monografia, eu me desligava das outras tarefas e me dedicava somente àquela monografia. Quando eu ia dar aula, eu me desligava das monografias e eu ia para o estúdio e dava aula de dança. Então, ou seja, a minha agenda era organizada para tarefas específicas em tempos específicos. E quando eu conseguia concluir uma tarefa, eu vibrava, tarefa concluída. É assim que a gente faz quando consegue concluir alguma coisa. Mas como que você consegue tudo isso? Como que eu conseguia tudo isso? Primeiro, paz de espírito. Segundo, emoções equilibradas. Terceiro, entender o tempo necessário para efetuar cada tarefa e colocar no papel, ou no smartphone, ou aonde quer, ou no quadro na parede, aonde quer que seja melhor para você, você torna aquilo visual. Não pode ser uma coisa só da sua cabeça. Não pode ser uma coisa que, amanhã eu vou fazer A, B e C. Não, você tem que botar no papel, você tem que anotar, tem que estar numa agenda, tem que estar numa planilha, num quadro, sob sua cabeça, no espelho do banheiro, aonde quer que seja, para te lembrar daquilo que você tem que fazer aquele dia. Isso é organização. Se você quer se tornar uma pessoa organizada, se você quer ter uma mente organizada, você precisa, primeiro de tudo, não confiar na sua mente. A mente organizada é uma mente que não confia nela mesma. Não confie que você vai lembrar de todas as coisas. Você não vai. Você vai esquecer tarefa. E quando for no fim do dia, ou quando for no dia seguinte, você vai lembrar: esqueci de fazer. Por que você esqueceu de fazer? Porque você não registrou que precisava, você confiou na sua mente. Uma mente organizada precisa de registros para lembrá-la do que ela tem que fazer. Outra coisa muito importante: entender qual é o melhor horário para você fazer determinada coisa. Vou dar um exemplo de mim novamente. Eu, Ariane, não consigo produzir, não consigo ser uma pessoa produtiva na parte da manhã, de manhã cedo. Eu não sou o tipo de pessoa que acorda às 6 da manhã e vou correr e depois volto, tomo um café reforçado e começo a trabalhar às 8 às 9. Não, eu não funciono às 7 horas da manhã, simplesmente.
Eu entendi qual é o meu melhor horário de produtividade. Ao mesmo tempo que eu não consigo produzir às 7 da manhã, eu produzo até 1 hora da madrugada na mais perfeita paz. Então, eu entendi que o meu melhor horário de produção é da parte da tarde para a parte da noite. Então, eu não coloco na minha agenda coisas para produzir na parte da manhã, porque eu não vou funcionar. Se eu ligar o computador às 8 da manhã para tentar escrever alguma coisa, para tentar preparar alguma coisa, eu vou ficar olhando pro computador com cara de peixe morto e o computador olhando pra minha cara e o meu cérebro não vai produzir nada. Vamos ficar eu e o computador olhando um pro outro. Por outro lado, 9 horas da noite, 10 horas da noite, meu cérebro tá a 1000 por hora. Os meus dedos não conseguem acompanhar o meu raciocínio. Essa sou eu, é a minha maneira de produzir. Então você precisa entender qual é o seu tempo, qual é a sua maneira de produzir. Você produz melhor de manhã, você é do tipo que acorda cedo, então o seu melhor horário de produção é na parte da manhã, o seu melhor tempo. Você é do tipo que acorda tarde, mas fica até tarde acordada? Fica até de madrugada acordado, então o seu melhor horário de produção é o horário de fim da tarde, é o horário noturno. Você precisa entender isso em você, você precisa entender qual é o seu relógio orgânico. Não adianta forçar, não adianta acordar às 7 da manhã porque todo mundo acorda. Não é bem assim que funciona. O seu cérebro, ele funciona, ele já está acostumado a funcionar numa hora específica. Então você precisa encontrar qual é o melhor horário de produção, qual é o melhor tempo para você trabalhar e trabalhar dentro desse tempo que vai ser o seu melhor tempo de produtividade. Isso significa que eu não consigo fazer absolutamente nada às 7 da manhã? Claro que não. Claro que eu consigo. O problema é que o que eu faria em 30 minutos às 7 horas da noite, eu vou levar 2 horas se eu for tentar fazer na parte da manhã. Cada um tem o seu relógio orgânico. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que às 7 horas da manhã ela tá bombando, ela tá ligadona trabalhando. E quando dá 7, 8 horas da noite, ela fala que o cérebro dela começa a dar pânico, o cérebro dela começa a parar de funcionar. Ou seja, o relógio dela interno funciona de manhã, então é a hora que ela começa a produzir. O relógio dela é diferente do meu. Então, primeiro você tem que entender qual é o seu. Qual é o seu melhor tempo? Quantas horas você pretende trabalhar por dia? 1, 2, 3, 4 horas, 5 horas? Não sei, depende do tempo que você tem disponível. E esse tempo disponível para trabalhar, você precisa colocar ele no seu melhor horário de produtividade. Para quê? Para você otimizar. Com certeza você vai gastar menos tempo trabalhando se você estiver trabalhando no melhor horário do dia para a sua produção. Se você está montando o seu negócio, se você está trabalhando home office e você ainda precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, se além de trabalhar em casa com o seu negócio, você ainda tem uma série de coisas para cuidar, cuidar de você mesmo, cuidar da sua saúde, você precisa estabelecer uma rotina, você precisa estabelecer horários específicos para cada coisa e seguir as suas próprias regras. Organize a sua agenda, a sua rotina com o tempo que você tem disponível. Não adianta você organizar uma rotina para 5 horas de trabalho se você só tiver disponível no momento 2 horas, ou seja, você não vai dar conta. Você precisa ser honesta com o tempo que você tem e montar a sua rotina, montar a sua agenda de tempo de acordo com o tempo que você tem disponível para isso. Se você só tiver 1 hora ou 2 horas de disponibilidade, organize o seu cronograma de trabalho de acordo com essa hora de disponibilidade que você tem.